Bom, gente, nós falamos já aqui hoje no programa Vida Plena sobre a hiperatividade. E temos aqui um dado da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olha só que interessante, gente. Você sabia que a realização de exercícios físicos intensos melhora o desempenho cognitivo das crianças? É verdade. Isso, né, como também como o transtorno do déficit de atenção, como a hiperatividade. Então, melhora mesmo. Para falarmos sobre este assunto, né, que revela essa pesquisa e quais são esses exercícios físicos intensos que nós podemos envolver aí as nossas crianças, estamos recebendo mais uma vez aqui nos estúdios do Vida Plena o Givanildo Matias, personal trainer. E, Givanildo, bom dia primeiramente, seja bem-vindo. Aqui é o Vida Plena, muito obrigada. Bom dia, Tamara. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar aí de um tema interessante, Muito preocupante. interessante. É verdade. E que, não dá às para vezes, deixar a criança sem fazer nada. Sem dúvida. E aí a gente tem alguns casos, como é o caso desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a educação física escolar, acho que é onde o tema, a pauta mesmo, quando a gente envolve atividade física nessa faixa etária, ela deve ser muito bem explorada na escola. E vamos esclarecer alguns pontos. Agora, você falando dessa questão da escola, né? A gente teve uma entrevista com a psicóloga, ela falou sobre esse déficit de atenção, falou sobre a hiperatividade. O tratamento é medicamentoso, é com acompanhamento também do profissional, mas um acompanhamento multi é fundamental para que o sucesso desse tratamento e a agilidade dele, né, ocorra. A atividade física ela é muito interessante porque ela vai trabalhar principalmente com a liberação da serotonina, que é um hormônio que vai regular alguns outros hormônios e vai fazer com que a criança tenha um melhor controle entre os pensamentos. Porque a criança hiperativa, ela sofre um mal que é o quê? Ela não consegue pensar para agir. Ela entra e já vai fazendo. Ela entra e já vai fazendo. É verdade. E é por isso que a gente tem essa questão da impulsão e essa falta de atenção. E às vezes é até interessante, Benildo, porque a gente pensa, mas peraí, se a gente colocar a criança hiperativa numa atividade física, ela vai sair de lá mais agitada ainda. Não é assim que acontece. Não, não é assim, porque pensando na hiperatividade, essa questão da liberação da serotonina é o que vai conseguir regular. E foi isso que mostrou essa pesquisa, né? Um estudo bem interessante da Unifesp, que foi realizado com 25 crianças. Certo. No caso, 25 homens. Fala, mas por que homem? Porque o índice é maior, né? Nos meninos. 3 vezes maior do que nas meninas. Olha só! E é um problema bem assim complicado, porque ele atinge hoje cerca de 5% da população. É um número expressivo. Alto. É bem expressivo. Bom, gente, então vale a pena você fazer perguntas, viu? Vale a pena ligar para a gente para o 0310 07 940. Se preferir, mande para vidaplena@boavontade.com. Agora, quais exercícios, quais atividades podemos direcionar às nossas crianças? Boa pergunta. No caso do estudo, foram feitas atividades com uma predominância aeróbica, tá certo? Então, as crianças do estudo foram submetidas a tiros de corrida, com pequenos intervalos de descanso, teve aí também algum alongamento rápido, segundo o estudo. E o que a gente pode transferir para o dia a dia são atividades lúdicas. Primeiro ponto, tem que ser uma atividade lúdica, porque se for uma atividade cíclica, repetitiva, a criança não vai fazer. E aí você envolve principalmente jogos, brincadeiras e a própria educação física escolar, que ela está dentro de todo esse universo, com certeza. Agora, a questão, né, na entrevista da psicóloga, ela falava também que a criança hiperativa, muitas vezes, ela se isola, né? O problema de relacionamento com outras crianças, com outro, ele se apresenta fortemente aí. Agora, atividades, né, práticas coletivas, de exercícios coletivos, nós podemos também, né, colocar nessa questão para a criança hiperativa? Sim, é indispensável, né? Na atividade coletiva, a gente tem algumas capacidades físicas que são trabalhadas. Sim. Então, você tem o estímulo físico, ponto-chave, tá certo? Você tem a questão do aprender a fazer, porque quando você pensa em atividades coletivas, a criança ela tem que aprender a executar movimentos e, ao longo do tempo, ir aperfeiçoando isso. E, além de tudo, que é o ponto-chave, é indispensável a socialização, porque ela tem que respeitar regras. E para respeitar regras, ela tem que conviver bem com outras pessoas. Então, é um estímulo muito positivo. Nossa, com certeza.
Vale a pena mesmo. E desde a mais tenra idade é possível nós incentivarmos a criança, né, ter esse contato. Então, a sua criança hiperativa, a gente vai envolver ela, né, nos esportes, nas atividades? Não, né? Nós precisamos, toda criança, independente se ela tem déficit de atenção ou não, é importante nós termos esse olhar, não é isso? Sem dúvida. No caso das crianças com hiperatividade, é interessante observar bem isso, né, como já foi falado aqui hoje. Então, às vezes, você rotula a criança e acha que ela está preguiçosa. E realmente, se for o caso, tem que procurar um médico e, acima de tudo, procurar desenvolver esse trabalho multidisciplinar que envolve os pais, envolve os médicos, envolve a psicopedagogia e envolve, no caso, aí, o profissional de educação física, principalmente o professor da escola, que talvez é a pessoa que vai estar mais próxima da criança. Com certeza. Alguns pontos que nós devemos trabalhar quando o assunto é hiperatividade, né? Autoconfiança, autocontrole. Então, daqui a pouco nós queremos saber como o esporte ele auxilia nesses dois aspectos, quais atividades nos ajudam mais. Daqui a pouco a gente continua. Vamos aqui com a nossa conversa falando sobre esporte, hein, gente? Porque a criança, não só a criança, mas todas as pessoas, exercitar o corpo é fundamental. E principalmente quando o assunto é hiperatividade, nós precisamos ter esse olhar, sim, não só o medicamentoso ele funciona, não só o encontro com o profissional, com o psicólogo, a psicopedagoga, não. Precisamos sim ter um olhar maior. Agora, Vanildo, nós deixamos aqui uma pergunta sobre a autoconfiança, o autocontrole. No esporte nós podemos desenvolver essas capacidades que é uma dificuldade para a criança hiperativa e quais atividades nós podemos trabalhar na criança, envolver a criança? Sim, as atividades, no geral, você tem aí a prática esportiva, você tem futebol, basquetebol, handebol, voleibol, que são atividades que fazem parte da grade curricular escolar, normalmente. Você tem alguns jogos em gincanas, queimada, rouba-bandeira. Então, todas elas, de uma forma, elas vão acabar estimulando essa questão hormonal, ativando a área do cérebro que é um pouco mais deficiente. Certo. E, sem dúvida, o resultado vai ser buscar esse melhor autocontrole. Nossa, gente, que interessante, né? Agora, nós temos, né, como fatores de causas desse problema da hiperatividade, nós aprendemos aqui no Vida Plena hoje, a questão genética, ela influencia sim, mas nós temos também causas que envolvem as questões exteriores. Muitas vezes, problemas familiares desencadeiam ou agravam, né, esse problema do déficit de atenção da criança, né, as discussões em casa, a falta de tempo dos pais para com a criança. O incentivo, né? Práticas esportivas que unam a criança e os pais, isso também ajuda? Nós temos opções também assim, não temos? Temos, né? A opção mais simples, pensando em fazer alguma coisa junto com seu filho, é levar ele num parque no final de semana. Já começa por aí. É verdade. Você pode andar de bicicleta, vai ensinar ele a andar de skate, andar de patins, a própria caminhada, brinca, faz alguma coisa, tá certo? E, acima de tudo, o pai tem que ser espelho para o filho. É verdade, não adianta, né? Vai querer só cobrar... colocar a criança e cobrar dela. Exatamente. Você vai falar, não, mas você tem que fazer ginástica, tem que fazer alguma coisa. E não dá exemplo. Não faz nada. Né? Fala, pô, mas meu pai, que é o meu super-herói, não faz, por que eu vou fazer? É verdade, é verdade. Bom, gente, quantas orientações importantes. E você, claro, pode sempre sugerir novos temas, participar dessas conversas aqui no Vida Plena. O nosso endereço eletrônico, mais uma vez para você, vidaplena@boavontade.com. vidaplena@boavontade.com é o endereço eletrônico. Se preferir, tem o nosso telefone também, é o 0300 10 07 940. Agora, atividades mais tranquilas, né? Nós temos muitas atividades, como a própria yoga, como, né, alongamentos em geral, são benéficos também para a criança com hiperatividade? Olha, segundo os dados que o próprio estudo mostrou, pode ser que não, tá? Porque o que acontece? Primeiro que eles falam de atividade de mais intensidade, primeiro ponto. Essas atividades são de baixa intensidade, talvez não tenha tanto estímulo nessa liberação da serotonina, tá certo? E aí você tem um outro ponto de vista também, que é em relação ao tipo da atividade. As crianças, de uma forma geral, já têm dificuldade em desenvolver atividade cíclica, atividade repetitiva. Então, elas precisam de estímulos diferentes a todo momento. A todo momento. Porque na hora que ela parar para pensar, nossa, mas eu estou fazendo a mesma coisa toda hora, 10 minutos, acabou, acabou. Ela vai correr. É verdade. E hiperativo pior ainda. Com certeza. Então, nesse caso, talvez não seriam as melhores opções. Certo. Agora,
não adianta eu por conta, né? Então, ok, hoje, a partir de hoje, meu filho vai fazer tal atividade. É necessário um acompanhamento de um profissional e até uma orientação do profissional e uma orientação médica. É importante isso também? Sem dúvida, a comunicação entre os profissionais envolvidos. Certo. Então, o pai ele precisa também ter uma boa dose de paciência para lidar com isso, que a gente sabe que não é fácil. Conheço, acompanho gente que tem esse tipo de problema, não é fácil lidar com isso, tá certo? Mas precisa ter esse envolvimento e, acima de tudo, observar, pensando no ponto de vista da atividade física, se o que está sendo feito na escola já é o suficiente. Certo. Dependendo do grau, você vai precisar levar o seu filho para algum lugar que possa também promover os mesmos estímulos que ele teria na educação física escolar. Com certeza, né? Então, é buscar o profissional, estar atento a essas questões. Givanildo, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui no Vida Plena hoje. Eu que agradeço, até a próxima. E vamos nessa. Com certeza. E incentive, né, os seus filhos, independente se tem ou não hiperatividade, é muito bom nós incentivarmos a prática, né, de atividades físicas. Conversamos com o personal trainer, o Givanildo Matias, aqui no Vida Plena hoje. Ele sempre com a gente trazendo essas orientações, essas dicas, às vezes algumas atividades, mostrando pra gente também como fazer. Vamos para o intervalo agora, o Vida Plena continua. Já volta, fique com a gente.